Fala aí, rapaziada, mais uma vez um grande abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa live, mais uma live aqui no Instagram da 105 FM, Rádio 105 FM Oficial. Obrigado a todos que estão já conosco e daqui a pouquinho Hugo Botelho estará conosco, vai bater um papo falando sobre a sua trajetória, falando sobre o futebol. Vamos contar alguns, como diz o próprio Hugo Botelho, alguns causos aqui para todos que estão nos seguindo nesse momento. Lembrando que as lives prosseguem, na sexta-feira teremos mais uma live, na próxima semana também, e assim sucessivamente, já que o futebol ainda não voltou, e assim será desta forma. Só esperando o nosso Hugo Botelho entrar aqui, para que a gente dê início a essa live. Leonardo Fontes já está por aqui, grande Léo, hein? O Léo sempre conosco também, mais um companheiro da nossa equipe aqui da 105 FM. O 105 FM Futebol Clube está terminando, hein? Hoje na apresentação do El Loco, Ricardo Melo, que dizem que após o programa vai coisar. Esse Ricardo Melo é uma figura. Ricardo Melo que também vai participar conosco aqui, hein? Logo, logo estará participando conosco. Cadê o Hugo Botelho? Já já o Hugo Botelho vai estar aqui conosco. Vai participar. Estou só esperando o Hugo chegar para que ele venha conosco aqui participar dessa live. O Botelho é o nosso convidado de hoje, já há muito tempo no futebol da 105 FM, voltou recentemente e vai falar bastante conosco, vai trazer detalhes, informações sobre esse momento do futebol. O Anderson está solicitando para entrar, mas hoje é o dia do Hugo Botelho. Cadê o Hugo Botelho? O Hugo Botelho não está aparecendo, nada para ele, não está aparecendo o Hugo Botelho. Cadê o Hugo, hein? Deixa eu achar aqui o Hugo Botelho, para que ele inicie também aqui conosco. Hugo Botelho, cadê o Hugo Botelho? Vai lá, procurando. Rapaziada já interagindo, já conosco aqui. E a gente vai colocar o Hugo Botelho para participar conosco aqui, ó. Hugão, faz uma solicitação aí e consequentemente a gente inicia. Deixa eu procurar mais uma vez o Hugo aqui. O Botelho, para lá, para cima, para baixo. O Botelho já vai participar aqui conosco nessa live, mais uma live do futebol da 105 FM com a equipe de esportes da 105 FM. Cadê o Hugão? Já, Aqui, ó. Hugo Botelho está aqui. Achei o Hugo Botelho. Vai aparecer já já aqui conosco. Tem bastante gente já conosco aqui, hein? Agradecendo a todos que estão já interagindo conosco. O Lucas também aqui. Só aguardando o sinal para que o Hugo Botelho ele participe conosco, a gente divida a tela e, consequentemente, o Hugo Botelho participe conosco dessa live aqui da 105 FM. Só mais alguns segundinhos, ó. Já está aqui, estou aguardando aqui a conexão do nosso Hugo Botelho. Bem, está pausando daqui um pouquinho. Hugo Botelho vai participar conosco já aqui, ó. Só mais alguns segundinhos aí. Ó, bastante gente já participando conosco, hein? Valeu a todos que estão aqui conosco. Vai Corinthians, o Henrique está dizendo. Boa noite, família 105 FM, o Geleia. Enfim, tem bastante gente aqui já participando conosco. Não deu a conexão com o Hugo? Vamos tentar de novo aqui, ó. Adicionar o Hugo Botelho. Estamos aguardando o nosso Hugo Botelho para participar conosco aqui, ó. Tá conectando. Opa! Aí sim! Salve! Finalmente! Tá tudo bem? Tudo mais ou menos, né? Deu certo aí? Tudo bem complicado para o nosso lado, isso sim. Tudo bem, demorou um pouquinho para conectar, mas no final a gente sabe que dá certo, então estamos conectados, Leandro Wallace. Tá tudo bem aí, Hugão? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo, quarentena, em casa de molho, engordando, não faz nada, né? Não faz. Come e dorme, faz nada, e sofre com o Cruzeiro. Nem fale. Aliás, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro começa bem, vai começar bem a Série B, com menos 6 pontos. Aliás, você falou sobre quarentena. Aqui do lado
tem o quarto dos meninos. Os meninos estão jogando futebol lá, um FIFA 20. Tá maior pega lá. Às vezes dá até para escutar na live. Ô, Gão, vamos bater um papo então com o pessoal. Olha, só lembrando que a gente já fez algumas lives aqui com o Leonardo Fontes, hoje com o Hugo Botelho. Na sexta-feira tem Maércio Ramos, o Morcegão, batendo asas aqui no futebol da 105 FM. Semana que vem tem Celso Cardoso, Capretti vai participar, o Melo, os nossos repórteres também. O Melo é meio difícil, viu, Leandro? Como é que é? O Melo é meio difícil. A cabeça dele não cabe no enquadramento, cara. Vai participar só com os olhos e com a ponta do nariz. A cabeça dele tá desse tamanho, não cabe. Você sabe que tem outro detalhe que eu descobri, ele não tem Instagram, cara. A gente vai ter que criar uma conta no Instagram, porque senão não tem como o Melo participar. Que história é essa, hein, Hugão? Não, o Melo é um caso à parte. Eu acho que o melhor apelido dado a uma pessoa é o apelido que o pessoal deu ao Melo, é o louco. Ele é totalmente de outro mundo, de outro planeta. Ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, ele diz que é motivos óbvios. Óbvios. Você sabe que eu não posso ter, Hugão. Eu falo, tudo bem. A gente entende, né? Mas você precisa atualizar. Ele não tem nada, cara. Ele não tem nada. Esses dias eu mandei um roteiro para ele do programa, aí era 4 horas, programa 6. Aí ele me respondeu imediatamente, ô Hugão, mas sou eu que faço o programa hoje? Eu falei, mas foi combinado sexta-feira. Ele, não, é porque eu apago as conversas, não estava me lembrando. Foi tudo bem. Então, se eu não mando o roteiro para você, agora você deixa para mandar às 5, não tem programa. É louco, cara. Verdade. Ó, tem um amigo nosso aqui, ó, o Fabinho tá dizendo que a mulher dele não deixa ele ter Instagram. A gente vai contar, vai tirar essa história limpa. Ô, Gon, melhor. Quanto tempo já de carreira, quanto tempo já nessa estrada na narração esportiva do futebol? Conte um pouquinho pra gente. Ô, Bolis, a carreira mesmo, assim, eu coloco a partir de julho de 96. Dia 6 de julho de 96, quando eu fui para a Rádio Minas, em Divinópolis. Antes eu fazia como assim, freelance, de vez em quando, narrava um jogo, outro jogo. Ficava um ano sem narrar nenhum jogo lá em Lavras, e aí a coisa não encaminhava. Até que, por motivo de força maior, em julho de 96, eu fui abraçar a carreira mesmo, porque ou era pegar a carreira definitivamente e trilhar, ou então partir para outra coisa. E era a coisa que eu queria para minha vida. Então, desde julho de 96. São 24 anos, é isso? É, por aí. É, por aí. E você? Cara, eu iniciei a minha carreira em 2005. Sabe que antes de narrar futebol, eu fiz 2 jogos como repórter. A gente tem aquele sonho de infância aqui no interior de ser jogador de futebol, mas de 17 para 18 anos o bicho começou a pegar, né? Precisava de grana para sair, enfim, né? Já o meu problema. Para começar a tirar carta na habilitação. E a gente precisou fazer alguma coisa, né, nesse sentido aí. Eu fiz faculdade de jornalismo e nesse período, em 2005, eu iniciei na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Muita gente sabe, eu sou aqui de Piracicaba, Santa Bárbara fica coladinha aqui a Piracicaba. E, consequentemente, a gente iniciou a carreira, a transmissão esportiva, mas eu considero desde 2005. Aliás, a gente já trabalhou junto em outras emissoras também, no Terra. 2005 foi o ano que eu ingressei na 105. 2000, dia 6 de novembro de 2005. Você estava iniciando e logo depois, alguns anos depois, você veio trabalhar com a gente na 105. Está até hoje, eu saí e voltei. Igual você estava falando, a gente trabalhou em outros canais também, né? A gente fez Jogos Olímpicos no Terra. Verdade. Você foi meu protegido. Que isso. Aliás, que baita cobertura que fizemos naquela ocasião, né, Hugão? Em Londres, né? Sensacional, sensacional. Era um timaço, 12 narradores. É verdade. Aliás, grandes amigos. Aliás, deixa eu só aproveitar, já que a gente citou Terra, hoje à tarde eu recebi a informação do nosso amigo Napoleão, grande Napo, hein? Napo trabalhou conosco, está no Band Esportes, também no UOL, e o Vadão, Oswaldo Alvarez, o Vadão, treinou recentemente a seleção feminina, treinou o Corinthians, o São Paulo, descobridor de Kaká, não está bem de saúde, não. Está fazendo um tratamento, parece que é um problema no fígado, em São Paulo, no hospital da capital. E a gente pede aí orações para o Vadão, que é um cara extremamente competente e fora de campo também é um cara sensacional. Foi campeão com o meu 15, viu, Gão? Em 1995 da Série C do Brasileiro. Vamos orar aí para que o Vadão saia dessa consequentemente, né? Aliás, o seu 15 tem um menino que eu vi iniciando lá em Lavras como um dos grandes jogadores da história, o Marlon. O Marlon, eu temei em querer jogar futebol e um dos homens de meio campo era o irmão dele, Marcelo, que mora em Santo André, que jogava muito também.
chegou a se profissionalizar, mas depois deu outro rumo na carreira. E o Marlon hoje reside em Piracicaba, é lavrense. Jogou É no verdade. Paulista de Jundiaí também. Foi no Cruzeiro, jogou no Vasco, fez o gol do título Luiz em Sim. 2011 da Série A2 em cima do Guarani, ele cobrou o último pênalti. Eu tenho amizade com o Marlon, um cara sensacional, realmente tem muitas histórias. O, o Ah, Marlon tem até uma história interessante. O Marlon, ele surgiu muito bem no Cruzeiro. O Marlon era do salão. Salonista, assim, de nível A mesmo. Aí ele foi pro campo. E ele surgiu muito bem no Cruzeiro. O Levi Coupe o levou pro time de cima. E o Levi saiu do Cruzeiro e foi pro São Paulo. O Levi pediu a contratação do Marlon. Aí, para infelicidade dele, não houve negócio. E aí ele foi para o Vasco, depois ele voltou para o Cruzeiro, e aí ele teve uma fratura muito séria com um lance com o Marcelo de Gian. Isso atrapalhou demais a carreira dele. é verdade, olha que bacana aqui, Hugão. O nosso amigo de Boituva aqui, deixa eu pegar o nome dele aqui. Rapaz, é uma dificuldade aqui no Instagram, porque a letrinha é pequena demais, mas é o nosso amigo aqui de Boituva, ele tá, é o Rodrigo Bernardes. Está perguntando para a gente jogos inesquecíveis da carreira, ou jogos engraçados, histórias. Conta uma para a gente, Hugão. Rapaz, tem muitos jogos inesquecíveis, tanto pela qualidade do jogo como pela ruindade do jogo também, né? Ontem eu participei com o Thiago, que é um menino muito inteligente de Campinas, e até minha live caiu no meio porque eu perdi, né, o Wi-Fi não estava legal. E ele disse que se lembra de um jogo do Palmeiras em que de repente eu comecei a narrar e era só chutão para um lado, chutão para o outro. Aí eu peguei e falei: pô, juiz, termina o jogo. Ah, nem ele aguentou e terminou o jogo, pelo amor de Deus. E ele disse que ele guarda isso, quer dizer, eu nem lembro disso aí. Esse jogo com certeza foi muito ruim, então tem alguns jogos que marcam pela ruindade, mas o jogo que mais me marcou mesmo foi o Cruzeiro e Sport Cristal na final da Libertadores em 97. Eu abracei a carreira em 96 e um ano depois eu estava narrando uma final de Libertadores, e justamente do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro venceu com o gol do Elivelton pelo placar de 1-0. Aquele jogo ali foi o jogo que, com absoluta certeza, mais me marcou. E a responsabilidade era muito grande, né? Fazer uma final de Libertadores. Mesmo que era uma rádio do interior, uma rádio de Divinópolis, mas nós éramos em 3 narradores. Eu era o mais novo e o último a chegar na casa. Então você imagina que clima quando saiu a escala. A gente sabe como funciona. Nós não, nós somos maduros. E a gente não sofre do bichinho da vaidade. A gente precisa, igual você deixou claro, trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Mas tem gente que vive em rol, né? Em prol, melhor dizendo, da fama e de aparecer e querer status. E você imagina a situação que eu vivi. Eu começando uma carreira, menos de um ano de casa, não tinha um ano de casa ainda, e narrar uma final de Libertadores. Mas marcou demais por ser a final da Libertadores e por ser o Cruzeiro, o time que eu torço. É muito legal. Aliás, o Botelho é um cara que a gente tem amizade já há alguns anos, é um cara muito querido, dentro e fora aí das emissoras, por várias circunstâncias aí, como bem colocou o Hugo, em emissoras diferentes, mas a gente sempre batia aquele papo legal, bacana. Isso eu percebo também de vários amigos, né? O pessoal da imprensa, de uma forma geral, e o Botelho é muito querido. Hugão, essa história do Cruzeiro. Aliás, deixa eu revelar uma coisa aqui para os nossos seguidores, hein? O pessoal aqui que está interagindo conosco, muitas mensagens, muito legal, muito bacana, realmente. O Botelho falou o seguinte: eu vou participar da live, mas é o seguinte, eu quero falar do Cruzeiro e quero estar com a camisa azul. A camisa azul, como todo mundo percebe, ele já está. E esse Cruzeiro aí, o Gão, menos 6 pontos na Série B, cara, que história é essa? Rapaz, primeira vez que eu vejo um time pelo qual eu torço para 2 times, né? Então é a primeira vez que eu vejo um deles iniciar um campeonato no negativo. Já vi o negativo na folha. Demorar 3 meses para pagar um mês de salário para não perder jogador, mas começar com -6. Agora, falando sério, a situação é complicada. É, a gente, para fazer uma análise assim, ô Boles, é um tanto quanto delicado, porque a gente está longe, não está vivendo o dia a dia. Eu já vivi isso de perto, mas você vê que é algo que ao longo do tempo se concretiza. Poucas pessoas aqui de São Paulo, nós estamos em São Paulo, se lembra do Cruzeiro com o Atlético na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, em que o Cruzeiro venceu de 6-1. Se o Cruzeiro empata, ele caía para a segunda divisão. Depois, em 2012, na antepenúltima rodada, o Cruzeiro se livrou da penúltima divisão. Não tinha dinheiro, já não tinha dinheiro. Aí, em 2013, montou um time de refugos,
que era jogador que tem qualidade, mas que ninguém queria. Estava encostado em times medianos, para visivelmente não cair. Ganhou em 2013 e 2014. E ali voltou a acumular dívidas. E agora o resultado é esse. Por exemplo, ontem, todo mundo já sabe, né, o lance dos 6 pontos, Cruzeiro já entra com -6 na Série B por determinação da FIFA. E se não pagar o clube da Ucrânia, me parece, da negociação do William Bigode, pode perder mais 15 pontos, tem até o dia 29 para pagar, de maio, ou então ser rebaixado diretamente à Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje eu li uma matéria que um dirigente do Cruzeiro disse que não tem dinheiro. E na quinta-feira tem eleição, que já passou o problema para o próximo presidente. E quem é o presidente responsável por essa dívida? Do Denilson e do William? O Gilvan do Pio Tavares. O presidente de 2013 e 2014. Campeão do Brasil. Tudo lindo, maravilhoso. O torcedor colocou a faixa, comprou a camisa, bateu no peito, fez festa, mas não foi paga a conta. Você faz a festa de aniversário para os seus meninos, mas não paga o buffet. Todo mundo dá um abraço, né? E o cara do buffet depois fica te cobrando. E você manda ele colocar seu nome no SPC. Aí ele coloca. Aí você vai pegar o talão de cheque no banco, tá bloqueado. Aí você acha ruim. Entendeu? A situação é crítica. E aí é que está o X dessa questão, Boles. Será que não é um alerta? Será que o Flamengo não enxergou isso lá atrás com Bandeira de Melo? Equacionou a sua dívida? O Palmeiras, com o Paulo Nobre, equacionou a sua dívida, e são os dois financeiramente em condições menos precárias no futebol brasileiro. E aí, o Corinthians, me parece que tem uma dívida de 800 milhões, sem contar o estádio. O Santos nunca tem dinheiro, vende, nunca tem dinheiro. E o Vasco? E o Fluminense e o Botafogo? Será que não é um alerta para todos esses presidentes enxergarem o que está acontecendo com o Cruzeiro? O Cruzeiro tem tudo para se transformar na luz. Eu brinquei na chamada hoje. Mas e aí? Se cair diretamente para a terceira divisão, para a Série C? E outra, tem que pagar. Não é que caiu, não paga, não. Tem que pagar. Então é bom o torcedor do Corinthians, do Santos, do Vasco, do Fluminense e outros times acordarem para a realidade, porque todos esses times estão endividados. Aliás, todos os times brasileiros são falidos. Os que estão melhores equacionados são Flamengo e Palmeiras. E não sei, Internacional e Grêmio, que eu não acompanho muito de perto, como o eixo Rio, São Paulo e Minas. É verdade, você colocou uma coisa importante, porque em 2014, quando o Palmeiras quase caiu mais uma vez para a Série B naquele último jogo, né, eu disse na transmissão, quem me acompanha já há algum tempo, na transmissão daquele jogo contra o Atlético Paranaense, né, que o Palmeiras não caiu, disse o seguinte: olha, o jogo acho que foi dia 6 ou 7 de dezembro. No dia 8, segunda-feira, para um caminhão, brinquei até, né? Para um caminhão de lixo aqui na frente do estádio do Palmeiras e coloca um monte de jogador, um monte de dirigente, que a partir daí o Palmeiras vai se renovar, tem outra situação. Infelizmente, né, claro que foi uma brincadeira naquela ocasião, o 2014 para 2015, essa passagem de ano, o Palmeiras teve uma transformação sensacional, né? Com o estádio, depois com a situação aí do Dudu, o estádio foi inaugurado em 2014, mas no final de 2014, depois com o Dudu, o Paulo Nobre, hoje, sem sombra de dúvidas, ao lado do Flamengo, são os dois times melhores administrados, né? Mas tem um detalhe, né? A partir de agora é entre aspas, um novo mundo no futebol. A gente não sabe como é que vai ser pós-pandemia. Muitos times aí que já estavam endividados, como é que vai ser depois? Como é que você vê tudo isso pós-pandemia no futebol brasileiro? E interessante, Boles, essa sua colocação. Eu li há mais ou menos umas 3 semanas sobre possibilidades no futebol. Igualar praticamente todo mundo. Aí você fala que louco, como igualar todo mundo? Palmeiras está equacionado, o Flamengo está equacionado, mas o custo deles é muito grande. Então vamos voltar no assunto Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem uma folha de 3 milhões por mês. Ele paga essa folha. Ele paga essa folha sem fazer estrago. Ele negocia ali, aqui, supermercado BH vem aqui, empresta um dinheiro para ele, depois lá na frente eles acertam. Você sabe como funcionam as coisas. Ele paga essa folha. Ele mantém esse pagamento em dia. Se as coisas não voltarem como era antes, como que o Palmeiras vai pagar a folha dele? Quanto custa por mês o Palmeiras? Qual é o tamanho? O Cruzeiro tira 3 milhões e paga.
O Flamengo tira 50 milhões sem ter receita e paga. O Cruzeiro tira 3 milhões e paga. O Flamengo tirou 50, já tirou 100 milhões do caixa em 2 meses. Isso é figura de linguagem, né? Então, há um risco muito grande, uma preocupação enorme por parte dos dirigentes daqueles clubes que estão numa situação financeira menos pior. Porque o custo deles hoje é grande. A gente cita Flamengo e Palmeiras, porque é o atual campeão e vice-campeão brasileiro. Mas isso se aplica ao Atlético, que fez um contrato de louco com o Sampaoli. A equipe do Sampaoli custa mais de R$ 1 milhão por mês. Coisa de 1,5 milhão. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar isso aí todo mês para o técnico. No final do ano, são 18 milhões de reais. Só que não está tendo receita. O patrocinador ele vai ficar bancando ali o contrato dele sem ter retorno, sem ter exposição dele na mídia, até quando? Chega uma hora que a MRV vai bater na porta e vai falar, ó, pera, tô pagando quantos milhões por mês? E aí, qual o retorno que eu tenho? Nenhum. Não tem jogo, não tem bilheteria, não tem televisão, não tem nada. Então, é algo também para o torcedor pensar o que pode acontecer com o clube dele mais na frente. O pós-pandemia pode mudar muita coisa, não tenho dúvida alguma. Aliás, dois assuntos que eu queria abordar com você também. O Hugo Botelho também atua nos canais ESPN, que transmite, né, o futebol europeu. E o Campeonato Alemão voltou no fim de semana. Como é que você viu essa volta aí, Hugo? Cara, a Alemanha é um país muito à frente da gente, né? Diga o 7-1 para a gente aí. A Alemanha, ela contornou, através do esforço do seu povo e dos seus governantes, com pelo menos daqui, de acordo com as informações que nós recebemos, esse momento de uma maneira bem diferente de outros países da Europa. Ela não sofreu como a Itália sofreu, ela não sofreu como a Espanha sofreu, ela não sofreu como a França sofreu e está sofrendo. Ela passou por isso com menos sofrimento. Por quê? Porque o povo é mais educado, é mais disciplinado, o governo é mais atuante, é mais capacitado. Então, essa união fez com que a Alemanha superasse mais rapidamente esse momento terrível que nós estamos atravessando aqui no Brasil e mais, sei lá quantos países pelo mundo afora. E isso resultou no quê? Na volta da vida quase que ao normal, quase que pré-pandemia. Por enquanto, a Bundesliga vai manter os jogos com portões fechados, que é o mais coerente, que é o mais inteligente, mas já demonstrou, né, que até o final do ano, ou seja, no início da próxima temporada, esse quadro pode ser revertido. Terminou a temporada agora, eles têm um período aí de 45 a 60 dias de pré-temporada, né, de descanso, férias e pré-temporada, vai ser mais curto um pouco, pelo que eu li, e não de 90 dias, como normalmente acontece. E aí eles reiniciam a temporada 2021 com possibilidade real de ter público no campo. Eu acho que a gente aqui no Brasil está muito longe de conseguir isso aí. É vitória, vamos dizer assim, do povo alemão. Não tenho dúvida alguma. Foi bacana, pelo menos a gente voltou a ter uma partida de alto nível, né? Como é o Campeonato Alemão. Aliás, um adendo pro Haalandinho, né? Já está sendo chamado de Haalandinho, o norueguês. Rapaz, 19 anos, o cara é um fenômeno, hein, o Botelho? Haalandinho do bacalhau, né? Você que outro dia disse para mim que seria um novo Ronaldo Fenômeno do futebol, né? Me ligou por volta de meia-noite e meia e disse que seria o novo Ronaldinho. Foi você, né, Hugo? Não, foi o Leonardo Fontes que ligou. Foi ele que disse. Esse menino aí, ele sabe o caminho da rede, ele é diferente. Agora, é interessante aqui no Brasil, né? Ele fez alguns gols e já vi gente falando assim, melhor que o Neymar. Por que tudo é o Neymar, né, cara? Que coisa louca, né? O Neymar, com a idade dele, o Neymar já era campeão da Libertadores, pô. Aliás, o Neymar tá batendo um bolão, né? Você chegou a ver no fim de semana, fora de campo. O Neymar, ele bate o bolão dentro e fora de campo, rapaz. Ele é meio impossível esse menino aí, viu? Mas o brasileiro não gosta do Neymar, não. O brasileiro gosta de outras coisas. O brasileiro não gosta de quem faz sucesso. É isso aí. Olha, vamos aproveitar e mandar um abraço pro pessoal. O Gão, sabe aquele banner bonito que ontem, né, a gente postou, hoje, na verdade, a gente postou nas redes sociais, falando sobre as lives? Foi o nosso amigo Fabinho. O Fabinho é designer aqui da Prefeitura de Piracicaba, está sempre acompanhando. Um abraço para ele.
Um abraço também para o pessoal de Campinas, lá, os nossos amigos Antônio Lupe, que é o repórter da Rádio Bandeirantes aqui de Grande Braga, Lupe, um abração para o Lupe. Era de Ribeirão Preto, o Júlio Nascimento também, que é narrador, o pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Ó, tem muitos abraços para você, o Gão, o Eduardo, Hugo Botelho, Melagol. Teve uma pergunta recentemente aqui, aliás, nem foi uma pergunta, foi uma colocação de um amigo que está aqui conosco, que está interagindo conosco aqui, sobre aquela frase eternizada por você do Arce, o boliviano. Como é que surgiu aquela história lá, Hugo Botelho? Lá é complicado, né, rapaz? Antes, um abraço para o Júlio. O Júlio, acompanhei o Júlio ainda fazendo o curso de jornalismo, sempre ouvindo da 105, hoje trabalhando na Bandeirantes em Campinas, onde você também trabalha, também pude prestar um serviço para o Carlos Batista. E o Júlio é um cara que tem um futuro enorme pela frente, viu, cara? É verdade. Esse menino é muito bom. O Carlos Batista, fica esperto que a gente rouba esse menino aí, é só voltar ao futebol e entrar patrocínio, hein? É produtor, é repórter, é narrador. Faz Grande tudo, abraço ao Júlio. faz Faz de tudo um pouco. Como é que é? E com muita competência, faz tudo e com muita competência, o Júlio. Não, o Júlio não tem medo de trabalhar, não. Isso aí é importante. E aquele lance lá, então, rapaz, aquilo lá é difícil, né? Eu não queria que o Corinthians caísse, não. Ah, não? E o Corinthians ter caído foi bom para mim, porque eu passei a transmitir mais jogos ainda, né? Eu fazia basicamente os jogos do Corinthians na CT5 naquele período. E aí eu passei a fazer jogos sábado e domingo, sábado e domingo. E o Corinthians jogava sábado, jogava terça. Acho que poucas vezes jogou terça, a maioria das vezes foi aos sábados. Mas foi bem legal, deu para ganhar um dinheiro bom, ganhava por jogo. Mas foi complicado aquilo lá, porque foi uma coisa muito natural. Saiu, de repente, o vai a merda Arce. E quando eu falei, eu já virei para o lado, o Bruno Prado tomou um susto, o Ricardo Martins tomou outro susto, ninguém acreditava no que tinha saído, o Weber Lima ficou louco, o Paulo Rafael só ria, e eu só pensava que ia ser demitido depois da transmissão. E aí, para minha surpresa, quando começou o tempo extra, né, o nosso pós-jogo, já abriram com a narração. Eu falei, bom, foi aprovado, já deu um alívio. Aí eu fui saber, não, o chefe ligou aqui, mandou editar e mandou colocar no ar para abrir o pós-jogo. Aí já deu aquele alívio. E aí ele achou sensacional. E aí eu já consegui dormir ali pelas 5 da manhã, fiquei morrendo de vergonha. Depois eu acostumei. Quando eu comecei a receber no Orkut participações de corintianos dizendo, poxa, você disse o que eu pensei. Parabéns, você disse o que a nação corintiana queria ter dito naquele momento e não tinha voz para dizer. E aí foi acalmando e virou esse meme aí. E o cachê foi depositado certinho, né? Nada mais, né? Nada mais. Merecia em dobro o pagamento daquele jogo, né? Que se tornou histórico para a rádio. Mas aquele foi um momento muito, muito interessante da rádio, sabe, Leandro? Você chegou logo depois, né? Você chegou em 2009? Não, eu cheguei em 2011. Meu primeiro jogo foi no Canindé. Naquela ocasião, o Palmeiras jogava no Canindé, porque o estádio estava sendo reformado. Foi um Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras ganhou no finalzinho, no segundo tempo. Acho que foi o zagueiro que fez o gol, não me recordo o nome. Acho que é Thiago alguma coisa, não lembro o sobrenome. Não era o Thiago Martins, era um outro zagueiro. Naquela ocasião, trabalhou eu, Bruno Prado como comentarista, Paulo Gago Rafael, né, fez a montagem, a nossa aparelhagem, a equipe técnica, e os repórteres, o Bigato e também o Ricardinho Martins. Foi meu primeiro jogo. Eu cheguei naquela situação onde saiu o Doni Vieira, né, o Doni foi para a Globo, e assim contratou dois narradores. Me contratou e contratou também o Reinaldo Moreira, o Conde Reinaldo Moreira. Aliás, um abração para o Reinaldo Moreira, é um cara sensacional. E a gente, naquela ocasião, a equipe ficou com 4 narradores. Eu, você, Marcelo Dó e Reinaldo Moreira por quase mais de um ano, né, Algão? É um time legal, né? Um time legal. E é interessante, a gente ouve tantas histórias de rádio. Aproveitar esse momento, passar isso aí para quem está nos acompanhando. É um meio tão complicado como o meio futebol, como o meio artístico. Então, existem disputas, existem inimizades, existem aqueles que ficam orando quando você faz uma viagem para o pneu furar, para você não chegar a tempo, porque ele queria ir. E entre a gente nunca ouve isso, cara. Você já percebeu isso na 105? Nunca aconteceu essa ciumeira,
brigar com a coordenação porque ele achava que ele tinha que fazer determinado jogo e a escala foi para outro. Nunca teve esse mimimi. Eu acho que aí está um dos segredos da rádio ter dado certo. E aí eu até falei 2009, você chegou em 2011, eu saí em 2012. E você, mais o Ricardo Melo, o Marcelo Duó continuou mais um tempo. Vocês continuaram. Eu voltei agora, no mês de janeiro, e a situação é a mesma. A harmonia é a mesma. Então isso aí é muito interessante. Olha que time que a gente tinha. O Marcelo está na Band News, o Reinaldo era professor de jornalismo, não sei se ainda dá aulas, voltou para o interior. O Doni ficou na Globo um bom tempo e hoje está com o Neto, na Rádio Crack Neto, que é só no YouTube. Nós estamos juntos aqui, mas o Ricardo Melo, né? Então é muito legal essa lembrança sua aí. Muito. Eu não lembrava que o Reinaldo tinha chegado junto contigo. Tô ficando velho, cara. Chegou. É. O Tô Reinaldo ficando Moreira, velho. inclusive, ele estreou em Bragança Paulista uma semana antes. Eu estava escalado para aquele jogo, mas tinha aquela questão do cachê, né? Eu já atuava na Rádio Bandeirantes de Campinas e a prioridade era na Bandeirantes naquela ocasião, da equipe do Batista. E o jogo era no mesmo dia desse de Bragança Paulista. Então, o Reinaldo Moreira estreou uma semana antes e eu estrei uma semana depois. Aliás, você falou sobre isso, essa situação de mimimi, de escala. Não tem isso realmente. Estou na emissora há quase 10 anos. É legal. Tanto é que no primeiro ano, nos primeiros meses de 105 FM, eu fiz o primeiro jogo. Eu entrei em março, a final naquela ocasião era acho que maio, alguma coisa do tipo. Eu narrei o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos do Pacaembu. Quer dizer, o cara recém-chegado do interior, aquela situação, até no momento eu pensei, mas será? Estou escalado mesmo? Até chequei com a coordenação, mas foi isso realmente e todo mundo me deu apoio, foi muito legal realmente. Isso é Sem importante problema para nenhum. aqui. Isso é importante Foi em realmente. 2011, né, que você disse. O segundo jogo foi na Vila Belmiro. Então eu devo ter narrado o segundo jogo. É isso Você aí. fez o primeiro, eu fiz o segundo. É isso mesmo. Então o Bigato postou uma foto esses dias dele no vestiário, desse jogo de 2011. Tava magrinho, ele tá com uma barriga desse tamanho, né? Ele tava magrinho. Aliás, ô Bigato, se Rapaz, espirrar, saúde, já antecedente. Aliás, é melhor nem espirrar nesse momento, viu, Bigato? Não se espirra, não. espirrar, dá uma olhadinha aí, faz o teste do Covid, vai, por favor. Ou Mas você não, está acho que falando, tá vindo a memória, né? Aqueles momentos que a gente viveu lá atrás na 105. A 105, ela, no período que eu dizia para você, assim, 2007 foi um período muito interessante, foi. 2008, 2009, porque o futebol da 105 começou em 2005 e ele passou o ano de 2005 chamando a atenção, entrou 2006 e explodiu de vez em 2007. Explodiu de vez em 2007. Tanto que fez 15 anos agora aqui, ininterruptos no ar. E foi uma explosão trazendo um público novo para o rádio esportivo. O que a gente já ouviu, né, nessas viagens pelo interior, a garotada chegando para a gente, falando: olha, eu não suportava o meu pai ouvindo futebol no rádio, até o dia que eu ouvi vocês. E hoje eu tiro o som da televisão para ouvir vocês fazendo. Isso é muito Né? E legal. era uma turma nova, né? Eu chegando em São Paulo, ninguém sabia que eu existia. Bruno Prado era o filho do Flávio. Hoje o Flávio é o É, pai do Bruno. Né? O Marcelo Duó, o menino, pô, humilde pra caramba. Muita dificuldade, uma história de vida linda, fantástica, vencedora. O Veraldo Marques saiu logo no início, outro menino também que batalhou pra caramba, hoje está na Globo. Entrei no lugar dele. Né? O Ricardo Martins, ninguém conhecia o Ricardo. Foi uma indicação do Eduardo Afonso, veio de Santos para cá, arrebentou. Né? Depois trouxe o Leonardo Fontes. E era sempre o primeiro escalão do rádio esportivo, vamos dizer assim, em São Paulo, com muitas pessoas humildes, dispostas a nos ensinar, e muitas pessoas questionavam também: pô, quem que esses meninos acham que eles são? Se eu ouvi dentro do Morumbi. é verdade. E aí, hoje é uma realidade para todo mundo, né? Legal, a 105 tem essa importância no rádio esportivo em São Paulo. Eu acho que, acima de tudo, a liberdade, né? A gente, claro, na medida do possível, a gente vai ficar falando palavrão no ar, né? Porque isso é totalmente inaceitável, porque a gente, no momento em que liga o microfone, a gente tem todos os públicos. Tem aquele jovem, tem aquele idoso e tem o cara que, né? Que naquele momento ele quer ouvir o futebol realmente. Claro. São todos os públicos. Mas eu acho que, acima de tudo, a 105 FM que a gente sempre fala, né? Futebol com descontração, amizade, alegria, isso é bacana.
Aliás, eu acho que nas redes sociais, né, no Instagram, aliás, siga o Hugo Botelho no Instagram, pode me seguir também. O endereço do Hugo é Hugos Botelho. E o meu é o Leandro Bolles com 2 L's e S. Pode nos seguir lá, a gente sempre está postando as coisas. Tem o Facebook também, tem o Twitter. Eu acho que as perguntas, ou a pergunta que todo mundo faz a você, pelo menos para mim também, Hugão, quando é que o futebol vai voltar? O que você acha do futebol brasileiro? Não dá para prever absolutamente nada ainda? Ah, Boris, é complicado, viu? A situação do. Ontem ultrapassamos a casa de 1.000 mortes no país. Então, como que você quer voltar ao futebol? Né? Tem pessoas que são alienadas. A gente tem que ignorar. A gente que tem a obrigação de se informar sempre, a gente que está acompanhando tudo de perto, que está acontecendo através das informações dos principais sites, canais de televisão e emissoras de rádio, a gente tem essa obrigação de buscar a informação que tenha credibilidade e evitar o máximo fake news. De vez em quando você até cai numa fake news. Parece que é tão verdadeiro que você se deixa levar e depois você tem que pedir desculpas. Mas é raro para quem tem um pouquinho de coerência, né? Sabe selecionar as coisas. A gente não vê a possibilidade de um retorno de futebol tão cedo aqui no Brasil. Eu acredito que antes de agosto a bola não rola. A não ser que a sociedade no todo, que o povo brasileiro no todo, enxergue que não dá para ficar do jeito que está. Hoje, por exemplo, eu tive que sair de casa, eu tive que ir ao banco, fazer um pagamento de impostos. O governo está dando R$ 600 para você, não está dando, não. Ele está devolvendo o imposto que você paga. Então, para com esse negócio que o governo está dando R$ 600. Você paga imposto. Hoje eu paguei mais de R$ 1.000 de impostos. Ninguém tinha nada a ver com isso, mas já falei. E depois passei no supermercado. Você anda no supermercado, você vai observando. As pessoas estão de máscara na entrada, mas nos corredores ali dentro, elas tiram um pouquinho, sabe? Porque o mercado que eu fui exige, higieniza suas mãos, tudo, o carrinho, e exige que você entre de máscara. Mas lá dentro, você vê o cara conversando com a mulher, pegando uma informação, ele tira a máscara. Quer dizer, que burro, cara. Que anta. E aí se aplica aqui a avenida onde eu moro, aqui perto, Avenida Nova, na Zona Norte de São Paulo. Você está passando de carro para ir trabalhar, com os devidos cuidados tomados, as pessoas estão correndo no canteiro central da avenida, sem máscara, sem nada. Só às 4 horas da tarde, 3h30. Teve um dia que eu fui contando, eu contei quase 80 num trecho de 1 quilômetro. Então não adianta. Eu acredito que essa derrota está sendo do povo. É muito fácil a gente transferir as responsabilidades para os governantes. É muito fácil. Não estou defendendo o A nem B e nem acusando o A nem B. Eu acho que a derrota é nossa, como sociedade. Sabe? Porque a partir do momento em que pessoas qualificadas elas chegam na grande mídia e aconselham a todos, eu estou falando dos especialistas, a tomarem determinada atitude, porque este é o preparados, entendem que é o caminho correto, por que eu vou contra? Por que eu vou ficar questionando? Quem eu sou? Sabe? Então eu acho que o brasileiro tem que pensar um pouquinho assim. Há umas 3 semanas eu tive no bairro mais periférico, aqui em São Paulo. Fiquei impressionado de ver as pessoas andando na rua, os bares abertos, as lojinhas abertas, barbearias abertas, sorveteria, todo mundo gritando de um lado para o outro da rua, como se estivesse acontecendo vida normal. E onde está, aqui em São Paulo, já estão sofrendo mais? Nas periferias. Isso aí. É difícil, cara. Antes de agosto, eu não vejo a mínima possibilidade da bola rolar com segurança aqui no Brasil. Se é que em agosto teremos alguma segurança, de portões fechados. Ah, não tenha dúvida. A questão do portão fechado é algo que vai acontecer, né? Vai acontecer dessa forma, não tem como. Nos países europeus já está dessa forma. No Brasil, não tenha dúvida que será dessa forma também. E você tocou num ponto interessante que é conscientização, né? Sem também entrar no mérito aí desse ou daquele, se o governo federal deixa de fazer isso, se o presidente fala aquilo, se o governo estadual está exagerando no isolamento. Mas é conscientização. Enquanto você não tem a vacina para um tratamento de uma situação, de uma doença tão grave como essa que ninguém esperava, né? Não era planejado, porque a gente presenciou o carnaval até meados de março, então era transmitido de futebol de uma forma normal.
Então, a conscientização da pessoa para usar máscara é ruim, é difícil, ficar o dia todo. Eu fico particularmente o dia todo de máscara, em função de outro trabalho. É difícil, mas a gente vai acostumando e é uma conscientização de cada um. Se cada um fizer a sua parte, consequentemente, para quem gosta do futebol, o futebol vai voltar antes. Agora, se a curva estiver aumentando, os casos aumentando, não tem como voltar. É totalmente Nós não inadmissível. temos curva, ô Boles, nós não temos curva. Nós temos uma linha que está subindo. É, Não existe curva, é uma linha reta. Ela vai, ela só está subindo. Ela, em momento algum, ela ficou plana ou ameaçou descer. Não tem aquele gráfico. Ela está subindo. E hoje é muito difícil. Você é funcionário público municipal, né? Em Piracicaba você trabalha na prefeitura de Piracicaba, concursado, tudo. Então você vive dentro de uma prefeitura. Eu já tive muito próximo, né? Eu trabalhei em campanhas políticas, tudo. Eu nunca vi tamanha ignorância e agressividade como a gente está vivendo nesse momento no país. Se você fala pró-governo federal, você é taxado de um monte de coisa. Se você fala contra, você também é taxado de um monte de coisa. Você não tem mais direito, você tem que ser o que eu sou. Sabe? Você tem que ser o que eu sou. Quem está na direita, tem gente que fala direita e esquerda, nem sabe como surgiu isso. é isso Mas aí. tem gente que está na direita, que se você fala uma vírgula de contestação com a direita, falta te agredir fisicamente, verbalmente, então nas mídias sociais. E o mesmo é quem está na esquerda. Então a gente nem está acusando o A nem B, a gente está chamando para a gente essa responsabilidade de, como sociedade, tentar vencer esse momento. Porque não dá para depender nem de direita nem de esquerda, se é que existe direita, se é que existe esquerda nesse país aqui, viu? É isso aí. Olha, a gente já está na reta final da nossa live aqui, mas vamos registrar a participação da galera. Me ajude aí, meu caro Hugo Botelho. Afinal de contas, as letrinhas são pequenas aqui, ó. Pessoal participando conosco. Lembrando de um outro apelido de Hugo Botelho, Garanhão da Madrugada. Aliás, eu fiquei sabendo de outra história, mas não vou revelar, não. Esquece isso aí. O Pereira tá Esquece isso aí. aqui. O meu xará, o Leandro, também está aqui. Teve um amigo nosso que perguntou sobre São Paulo, alguma novidade sobre o São Paulo. Aliás, você que está praticamente aí no 105 FM Futebol Clube, divide as apresentações com o Ricardo Melo. Nesse momento, novidade não tem nada, né, Hugo? Não, não tem. Não tem. Novidade não. É o mais do mesmo, a cada dia. Não tem novidade nenhuma. O Junei Botelho vem a ser meu ex-sobrinho, né? Depois dessa brincadeira que ele fez aqui, eu acabo de deserdá-lo. O que ele Cuidado para falou? essa live não cair em -6. É atleticano, não preciso nem dizer, né? Quem mais dá para ver aqui? O Anderson, obrigado, Anderson. Hugo, conta o motivo de uma narração da 105. É aquilo que você pediu. O Arilson Siqueira, ele fala do Mundial do Corinthians. Você narrou o Mundial do Corinthians também, Também Leandro no Mundial. Boles? Aliás, Eu também fiz. eu tenho algumas situações de que a gente diz, você tem preferência por esse ou por aquele time? A gente tem, isso é perfeitamente normal. Mas eu sou respeitado em todos os estádios que eu vou em São Paulo, e isso é muito bacana, porque eu faço me respeitar. Tenho respeito com os clubes, independentemente da cor da camisa ou algo desse tipo. Então, eu tive a oportunidade de narrar o título do Corinthians da Libertadores 2012, aquele título no estádio do Pacaembu, depois do Mundial. Aliás, para mim, o corintiano vai dizer o seguinte, mas você tá louco, não é algo desse tipo. Mas para mim, o título mais emblemático foi o da Libertadores. Porque aquela situação do Corinthians que esperava, que imaginava, algo do tipo, e a gente estava ali presente, vendo, né, toda aquela movimentação, desde o jogo contra o Vasco, aquela bola do Diego Souza e do Castro, depois contra o Santos, o Corinthians passou e chegou à final, o gol do Romarinho. Então já existia aquela atmosfera. Então acho que aquele 4 de julho de 2012, para mim, né, questão é profissional, não estou dizendo torcendo para esse ou para aquele, eu acho que foi mais emblemático do que propriamente o título do Mundial. Então, do Mundial é isso, aquilo. Eu tenho uma opinião própria em relação à questão do Mundial. Eu acho que é algo, o título está lá, a FIFA chancela, mas para mim, por exemplo, recentemente o Kashima Antlers foi o vice-campeão mundial, quer dizer que ele é o segundo melhor time do mundo? Não é. Então, alguns critérios precisam ser modificados em relação a isso. Mas respeito todo mundo que acha que é isso, que é aquilo, que esse não tem, ou que aquele outro. Mas o do Corinthians da Libertadores, para mim, foi mais emblemático, Hugo. Você sabe, Leandro, para mim o mais importante daquele ano foi o Corinthians 1, Vasco 0. Aquele gol de cabeça do Paulinho aos 41 do segundo tempo, no Pacaembu.
Por que que eu digo isso? Porque ali o Corinthians foi para a final. E ali eu tive a certeza que eu ia ter a oportunidade de narrar mais uma final. Eu olho o meu lado profissional, eu dou o meu melhor, seja para o corintiano, para o palmeirense, para o São Paulino, para o Santista. Eu procuro, pelo menos, dar o meu melhor. Se eu não conseguir, paciência, mas que eu me dediquei para aquilo, sim. Então, para você narrar uma final de Libertadores, igual eu te disse lá em 97, eu narrei do Cruzeiro, foi um presente. E a partir dali, eu tive a oportunidade de narrar várias outras finais de Libertadores. E eu queria narrar uma final do Corinthians na Libertadores. Se o Corinthians é ganhar ou perder, não é problema meu. Mas eu queria ter aquela oportunidade. E depois eu tive a oportunidade de fazer o jogo de ida e o jogo da volta contra o Boca, igual você também fez. Né? E depois a gente fez o Mundial, fiz os 2 jogos do Mundial. E um fato que me marcou bastante foi que eu consegui pegar muito bem aquele gol do Paulinho. Consegui pegar Lance muito bem. rápido. E há um desvio, o Paulinho fecha no segundo pau e guarda, né? E no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar na Bradesco, eu estava na Bradesco, no Grupo Bandeirantes, eu encontrei o Luciano do Vale. Eu estava conversando com um amigo, e o Luciano do Vale parou, cumprimentou a gente. As pessoas que não conheceram o Luciano do Vale é baixinho. Parece que era um homem grande, né? Aquele poder da voz. Em altura, mais ou menos, 1,70 m, 1,71 m. E o Luciano do Vale, ele parou, cumprimentou a gente, olhou para mim, falou assim: Olha, eu ouvi a sua narração do gol de ontem, eu ouvi hoje cedo na rádio. Você está de parabéns. Eu vi o lance ouvindo a sua transmissão. Aquilo para mim, o Corinthians podia perder para o Boca, o Corinthians podia perder os 2 jogos, não ia fazer a menor diferença. Eu ia fazer os jogos da final e apenas o Luciano do Vale me deu esse incentivo. Isso é incentivo, isso é um empurrão. Né? É um elogio para muitos, mas é um incentivo. Você está no caminho certo, continue assim. Era apenas o Luciano do Vale. Então, para mim, o jogo mais importante foi Corinthians e Vasco. O resto foi consequência. E a gente acabou premiado. E essa final, eu perguntei para você se você narrou a final, porque foi muito legal fazer essa final na Mundial. Muito legal fazer os 2 jogos do Corinthians. Porque o corintiano tem aquela coisa do sofredor, né? E foram 2 jogos sofridos, cara. Lembra para você ver, o primeiro jogo foi engasgado, foi complicado para o time do Corinthians. E aí o Corinthians foi para a final. E agora, como vai ser? O pessoal na rádio falava, vai ser sofrido. E foi sofrido contra o Chelsea. O Cássio foi o melhor jogador daquela final e foi muito legal também. É isso aí. Hugão, eu fiz essa brincadeira com o Léo aí, porque o pessoal sempre gosta de fazer o seguinte. Ô, Bolas, Vamos lá, vamos lá. deixa eu só responder o Anderson aqui. O Anderson ele pergunta qual que é o meu outro time. Eu sempre fui Cruzeiro e Flamengo. Tá fácil, né? Torcer pro Flamengo. Como diria Milton Leves, torcer pro Flamengo nesse momento é uma moleza. Em 2007, 2008, por aí, a rádio fez uma parceria com a Netshoes, eu acho. Não me lembro agora se foi a Netshoes. E cada componente da equipe de esportes da rádio ganhou uma camisa. E, para surpresa geral, eu pedi uma camisa do Flamengo. A camisa branca com a faixa vermelha e preta. E todo mundo tomou um susto, né? E aí o Bruno Prado ele já sabia, porque o Bruno Prado também é flamenguista. Ah, é? Entreguei o Bruno agora. Ele tem o time dele em São Paulo, que eu não vou dizer, porque tá aqui em São Paulo, aí seria, né, sacanagem com ele. Mas ele, no Rio de Janeiro, ele é Flamengo. Ele mesmo já me falou isso. Então a gente é ali, eu torcendo pelo Cruzeiro, ele torcendo pelo time dele em São Paulo, mas sempre antenado no Flamengo para ver o que estava acontecendo. Então meu segundo time sempre foi o Flamengo. Sensacional. É o seguinte, ó. Eu fiz isso com o Léo na primeira live. Perguntei ao Léo, onde é que você está fazendo essa live aí? Mostra pra gente, o pessoal gosta de ver algum bastidor, alguma coisa. Ó. Eu quero que você mostre alguma coisa. Onde você está fazendo essa live aí? No quarto, é isso? Tem guarda-roupa aí, Hugão? Tô no quarto. Tô no meu quarto. Ó, eu vou começar mostrando uma coisa. Eu tô no quarto do meu filho aqui, ó. Ó o Monster Jam aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Caramba, rapaz, eu queria ter um desse de verdade. Ó, vou passar para o. Segura aí, pega aí, Hugão. Aí, ó. Tá, agora eu vou pegar. Vou buscar algo que eu vou te mostrar. Cuidado, hein? Cuidado. Não, pode ficar tranquilo. Ah, meu Deus. Esconde. Quase caí. E aí? Aí ele aí, ó. Sensacional. Raposinha, Esse foi o presente da minha mãe. Aí sim.
Show de Vai estar bola. caidaço, coitado. Tá É vivendo um verdade. momento difícil. Tá na UTI, viu? Ele tá desenganado pelos médicos. Não sei até quando ele vai sobreviver, não. A situação dele tá complicada. Isso aí. O Gão, olha, muito bacana o bate-papo aqui. E é o seguinte, hein, as lives continuam na sexta-feira, 5h30. Sexta-feira, 5h30, vou bater um papo com o Maércio Ramos. O Morcegão deve ter muitas histórias e vai contar aqui pra gente. Semana que vem, Léo Fontes e Celso Cardoso. Marcel Capretes também vai participar, o Melo, e assim sucessivamente, porque são alternativas que a gente traz para os nossos amigos, né, para os ouvintes, de uma forma geral, também para quem segue o Instagram da 105 FM, nesse período de pandemia, como não temos as transmissões, e para a gente ficar com essa situação aí com o nosso ouvinte, com o pessoal que acompanha e gosta do nosso trabalho, a gente está fazendo essas lives também, além, é claro, do 105 FM Futebol Clube, que segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, ao vivo. Gão, algo mais a E acrescentar? Fique à vontade, meu amigo. só mais um toque, Boris. A gente tem o nosso canal no YouTube, né? Que é o Rádio 105 FM Oficial. Rádio 105 Oficial. FM Oficial. No YouTube, essa live que a gente está acabando de fazer agora, Silvio César vai subir daqui a pouquinho no YouTube e o pessoal pode acompanhar de novo, pode recomendar para os amigos aí. E siga também o nosso canal no YouTube, né? Rádio 105 FM Oficial. É isso aí. Gão, um abração para você. Fica com Deus aí, se cuida. Se cuida, Boris. Valeu. Esse Hugo Botelho conosco, mais uma live da 105 FM. Um grande abraço a todos vocês. Na sexta-feira temos mais uma live, 5h30 da tarde. Um abração. Valeu, rapaziada.